Nesta videoaula vamos falar sobre a função exponencial. Na verdade, estou pulando para a seção 1.5 do livro. Na aula anterior estávamos na seção 1.2. Então, vou pular, por enquanto, eu vou pular 1.3 e 1.4. Vou direto para 1.5. Eu acho que a gente pode direto falar da função exponencial. Depois voltar para... Antes de falar de logaritmo, vamos voltar para a seção 1.3 para poder falar de função inversa. O logaritmo vai ser introduzido como a função inversa desta função, que é a função exponencial. Então, vou introduzir a função exponencial, que é fácil. Então, a função exponencial é uma função desta forma aqui. Então, o que caracteriza a função exponencial é que a variável x é o expoente. A variável x é o expoente, tá? Então, a função exponencial classicamente é uma função desta forma, onde a tem que ser uma constante positiva. Por exemplo, a igual a 2, como neste caso, 2 elevado a x, tá? E a tem que ser uma constante positiva e a variável está no expoente. Não confundir com uma função como esta aqui. Esta função é a que chamamos função potência. G de x igual a x ao quadrado. Aqui a variável está na base. Tá? Isso é diferente. Esta é a função potência. A função exponencial é desta forma. E para ilustrar, vamos considerar a igual a 2. Tá? Vamos supor que a igual a 2. Então, como se define a função exponencial? Então, é claro que se eu definir eu tenho a função f de x igual a 2x. Então, eu posso definir f de 0. F de 0 é 2 elevado a 0. E 2 elevado a 0 é 1. A gente não falou porque 2 elevado a 0 é 1, mas todo número elevado a 0 menos 0. 0 elevado a 0 é indeterminado. 0 elevado a 0 é indeterminado, tá? Mas outros números elevados a 0 é sempre 1. Tudo bem. Agora, eu posso definir f de 3. Quando 2 elevado a 3, que é 8. Certo? Então, podemos definir a função nos números inteiros. Podemos definirlo nos números enteros multiplicando. Podemos definirlo en 0, que es lo que está aquí. Podemos definirlo en los negativos a través de esta fórmula. ¿No? Entonces, yo puedo definir, por ejemplo, f de menos 2. Esto es 2 elevado a menos 2. ¿Tá? Por definición, es 1 sobre 2 elevado a 2, que es un cuarto, que es 0.25. Então, podemos definir a função f de x igual a x. Pode ser definido para números inteiros, positivos, negativos. Agora, pode ser definido também para números racionais, a través desta fórmula. Então, eu posso ter f de 3 meios, que era 2 elevado a 3 meios. Tá? Isso é igual, por definição, a raiz quadrada de 2 elevado a 3. Tá? Isso é a raiz quadrada de 8. E, em princípio, isso é um número. Não sei calcular sem calculadora, mas, em princípio, está definido. Tá? Sempre vamos ter que usar calculadora em algum momento, de fato. Mas a ideia é se existe uma definição. Tá? Se, pelo menos em teoria, eu sei quanto dá. Então, eu sei quanto dá a raiz quadrada de 8. Outra coisa é calcular a raiz quadrada de 8. Mas tudo bem. Então, a função fica definida nos números racionais P sobre Q. Também. No caso desta função particular aqui, com
a igual a 2. Observen que como a es positivo, esto aquí podría escribir así. Esta definición, más yo podría escribir esto como igual, digamos así. Cuando pasé aquí, que aquí melhor. Cuando pasé aquí, podías escribir como raíz cuadrada de 2 al cubo. ¿Tá? Y daría igual con esto. Porque es positivo. Mas eso en general no es verdad. En general a expresión que yo tengo es a primera aquí. Ou seja, de aquí pasa para aquí. ¿Tá bom? En este caso es igual con esto porque A es positivo. Entonces, en general, la definición es esa. A elevado a P sobre Q es a raíz Q de A elevado a P. O sea, primero pega A, eleva a P y después toma raíz. Tá? Que es diferente de esto. Bom, então, a questão é que eu tenho a função definida nos números racionais. Certo? Mas, como é que eu faço para definir f de raíz de 2? Que es 2 elevado a raíz de 2, por ejemplo. No estamos hablando en calcular, estamos hablando en cómo definir ese número. Bom, então o que fazemos é o seguinte, observe aqui. Se eu pegasse todos os números racionais aqui, os números racionais incluem os números inteiros, tá? Então inclui 2, inclui menos 1. Vou ter que fazer algo por aqui. Então, por aqui estará o meio, que é um número racional, certo? E outros números racionais são como pontinhos aqui. E em todos esses pontinhos a função está definida. E o gráfico disso é assim. Falta definir a função aqui em aqueles números que não são racionais. Como raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5. No todas as raíces, né? Porque raiz de 9 é racional, raiz de 9 é 3. Mas a raiz de 5, a raiz de 3 e a raiz de 2 são números irracionais. Então falta definir aqui nesses números. Que isso significa preencher esses buraquinhos aqui. Ó. Preencher esses buraquinhos. Tá? Então a exponencial vai ser definida de forma a preencher esses buraquinhos e a função exponencial vai ter esse gráfico contínuo. Isso vai ser falado lá na parte de continuidade, que a função exponencial vai ser contínua e ela vai ser contínua porque queremos, porque foi definida para ser contínua. Vamos ver por quê. Porque para que seja contínua precisamos, falta definir a função exponencial nos números irracionais. Tá? Mas ela vai ser definida de tal maneira a completar esse gráfico. Como? Aqui ele começa, quanto vai dar 2 elevado a raiz de 3? Tá? En esta parte aquí, él se pregunta, ¿cuánto da 2 elevado a raíz de 3? Entonces, queremos calcular 2 elevado a raíz de 3, que es f de raíz de 3. Pegar eso aquí. Eso es 2 elevado a raíz de 3. Eso, ¿cómo definimos eso? Entonces, ¿qué le faz? É o seguinte, pode ser mostrado que raiz de 3 está entre 1.7 e 1.8. Tá? Porque 1.7 al cuadrado é menor que 3. E 1.8 al cuadrado já passou de 3. Então, a raiz de 3 está entre esses dois. Então, devemos ter, essa função é crescente, se queremos que ela acompanhe esse gráfico que já vimos, que 2 elevado a 1.7 tem que ser menor que 2 elevado a raíz de 3, que tem que ser menor que 2 elevado a 1.8. E estes dois eu sei calcular. Este e este eu sei calcular porque são racionais. Posso usar a definição que vi antes, a definição de calcular usando raízes. Calcular usando raízes, né? Então, o que eu faço é considero aproximações de raiz de 3. Raiz de 3 está entre esses dois. Tá? Então, eu vou querer e vou definir 2 a raiz de 3 vai estar entre esses dois. Tá? Vou
Eu não sei quanto vai ser 2 a raiz de 3, mas eu vou querer que ela esteja entre esses dois. Agora aqui, outra, 1732 é uma boa aproximação de raiz de 3. E 1733 também, mas já esta é uma aproximação por cima e esta é uma aproximação por baixo. Raiz de 3 está entre esses dois. Se vocês pegam na calculadora, elevan esto al cuadrado, da menor que 3. Y si pegan una calculadora, elevan esto al cuadrado, da mayor que 3. Y así yo vou tendo uma sequência de números menores. Aqui, perdão, uma sequência de números menores que raiz de 3 y una secuencia de números mayores que raiz de 3. Y aquí yo puedo ir calculando esas caras porque estos son números racionais. Entonces yo puedo aplicar aquella fórmula. Aquí, por ejemplo, esto es 2 elevado a 173 sobre 100, ¿cierto? Que isso é a raiz 100 de 2 elevado a 173. Como eu falei antes, eu não sei calcular isso, mas em princípio é uma coisa que tem uma definição que poderíamos calcular, tá? E assim fazemos com todos estes caras. E 2 elevado a raiz de 3 está no meio entre esses dois sempre, tá? Então, pode-se mostrar que esta sequência, ele fala aqui brevemente, eu vou pular, pode-se mostrar, isso é parte de uma teoria matemática que foi desenvolvida no século XIX, mais ou menos, eu acho, que conseguiu dar sentido a estas contas, a trabalhar com número irracional, tá? E então, essa teoria matemática, que se chama análise matemático, mostra que esta sequência de números vai crescendo e esta sequência de números vai decrescendo, tá bom? E então se mostra que esta sequência de números vai subindo, esta aqui, colocá-lo aqui, colocá-lo em verdezinho aqui para que fique bonitinho. Isto é uma sequência de números que cresce, isto é uma sequência de números que decresce. Assim, estes números vão baixando e estes números vão subindo. E estas duas sequências vão ficando muito próximas, vão se aproximar. Tá? Então, isto vai chegando e isto vai chegando. E então se fala que essas sequências coincidem num ponto e esse ponto é este cara. É o que fala mais ou menos nesta parte aqui. E eu sempre aconselho vocês ler o livro vocês mesmos e tentar entender de outra forma, tá bom? Ou ler outros textos também. Mas o fato então que para definir 2 elevado a raiz de 3 se define como 2 elevado a raiz de 3, eu nunca vou ter o valor exato desse número, mas eu vou ter aproximações. Eu vou ter, qualquer uma destas vai ser uma aproximação, qualquer uma destas. Mas na teoria matemática se mostra que essa sequência cresce e esta sequência decresce. E essas sequências coincidem em um número aqui no meio, tá? Então, dessa forma que é definido, esse 2 a raiz de 3 seria esse número, do qual eu só tenho aproximações, não tenho nunca o valor exato, tá bom? E então, aproximamos 2 a raiz de 3, essa seria uma boa aproximação de 2 elevado a raiz de 3. Então, o que temos é que podemos completar o gráfico de 2 elevado a x. Onde x agora é um número real, tanto racional como irracional, e o gráfico fica assim. 2 elevado a 0 é 1, tá? E então, é dessa forma que se define a exponencial, tá? Bom, depois está definida para todos os números reais, tá? Sejam eles racionais ou irracionais, como raiz de 3. Bom, então temos essencialmente 3 tipos de comportamento. Quando A está entre 0 e 1, A é a base, tá? Aqui temos f de x igual a AX em todos os casos. Então, quando A está entre 0 e 1,
Quando a base tem que ser um número positivo, mas quando a base é menor que 1, o comportamento da função é assim. Porque você vai ter, na verdade, aqui teremos, por exemplo, f de x igual a 1/3 elevado a x. Tá? E se observa que quando x se torna grande, quando x aumenta, 1/3 elevado a isso vai para zero. Tá? Este seria a função, este do meio seria a função 1 elevado a 1 elevado a x, que é constante igual a 1. Tá? E esta aqui seria a função com a maior que 1, que é como 2 elevado a x. Tá? Seria o exemplo que vimos agora, assim. Então, aqui temos uma seleção de gráficos. Temos, por exemplo, observen aqui, este é 1.5 elevado a x. Tá? Esta seria a função f1 de x igual a 3 meios elevado a x. Como 3 meios é maior que 1, o gráfico é assim. Aqui está 2 elevado a x, 4 elevado a x, 10 elevado a x. Agora, com base menor que 1, este é 1/4 elevado a x e este é 1/2 elevado a x. Tá? Uma característica da função exponencial é que ela é sempre positiva. Então, nós temos que a elevado a x é sempre maior que zero. Nunca é igual a zero e nunca é negativo. Tá? Todas as exponenciais têm esses gráficos ou crescem para infinito ou vão para zero. Tá? Dependendo da base A. Bom, tem algumas propriedades dos expoentes que talvez vocês já conhecem. Temos então que temos que a elevado a x más y é a elevado a x por a elevado a y. Ou seja, quando se multiplicam dois exponenciais com a mesma base, se somam os expoentes. Quando se dividem dois exponenciais com a mesma base, se restam os expoentes. Quando temos uma situação como a elevado a x elevado a y, isso é a elevado ao produto x por y. E aqui também o x se distribui sobre o produto. Tá? Então, é a mesma coisa que se eu tenho, por exemplo, a função f de x igual a 2 elevado a menos x. Esta função é, na verdade, 1 sobre... é 1/2 elevado a x. 1/2 elevado a x. Porque, na verdade, aqui seria, pela propriedade, aqui seria 2 elevado a 0. Certo que é 1. 2 elevado a 0, 1. E utilizaria esta propriedade. Então, por essa propriedade, é 2 elevado a 0 menos x, que é 2 elevado a menos x. Tá? E o gráfico dessa função seria uma coisa que é assim, como já vimos. Aqui está x e aqui está y. Tá? Porque a base seria 1/2, que é menor que 1. Aqui o livro dá outro exemplo. Isto tem a ver com a seção 1.3 do livro, que fala sobre como tendo uma função e algumas transformações podemos construir outras funções. Vamos voltar sobre isso depois. Mas aqui brevemente seria o seguinte: eu quero fazer o gráfico desta função y igual a 3 menos 2 elevado a x. Queremos fazer o gráfico disso. Y igual a 3 menos 2 elevado a x. Então, começamos com o gráfico de 2 elevado a x, que é este aqui. Estamos fazendo esses gráficos para nos familiarizarmos com os gráficos. Tá? A gente se familiariza, mas na verdade esses gráficos só podem ser plotados com o computador
ou com software. Mas a ideia é a gente estar familiarizados com os gráficos, com a forma mais ou menos dos gráficos. Então, isso é 2 elevado a x, certo? Se eu multiplico por menos 1 esta função, ela passa para baixo, que é o que acontece aqui. É a mesma, só que, claro, eram positivos, aqui 2 elevado a x é positivo. Se multiplico por menos 1, vai ficar só negativos. Tá? Tá bom? Eu falei que a função exponencial é positiva, né? Mas com base positiva, tá? 2 elevado a x. Isso vai ser sempre positivo. Mas se multiplico por menos aqui, é claro que vai ficar negativo. Tá bom? Agora, se a esta expressão eu vou somar 3, vai dar esta aqui. Então, a cada valor aqui vou somar 3, o que estou fazendo aqui. Menos 2 elevado a x más 3. Então, o gráfico se levanta e vai ficar assim. Tá? Isto continua eternamente. Sei que aqui esta linha vai seguir para lá e esta linha vai seguir para lá. Isto vai seguir eternamente tangente, tá? Bom, então, outro detalhe aqui que o livro menciona é o seguinte: comparar o gráfico de estas duas funções, 2 elevado a x e x ao quadrado. Lembre que isto aqui é diferente, é uma potência. Esta é a função potência e esta é a função exponencial. Então, se vê facilmente em qualquer software, vocês podem plotar no Wolfram Alpha, que a função exponencial cresce muito mais rápido que a função potência x ao quadrado, tá? Al ponto que, do ponto de vista da função exponencial, isto é como se fosse plano. Se você explota em uma janela muito, muito, muito grande, a função azul x ao quadrado é como se fosse plana comparada com a função exponencial. Então, a função exponencial tem um crescimento muito, muito rápido. Isso vai ser visto aqui nas aplicações. Então, o livro menciona uma aplicação, e isto vai ser importante depois, em alguns modelos, que seria o crescimento de uma população de bactérias. Tá? Então, vamos supor que as bactérias crecen de tal manera que la población de bacterias se duplica cada hora. Entonces, estamos pensando en bacterias que se reproducen así. Aquí tenemos una bacteria y en una hora ella se divide y genera dos. Y en otra hora, cada una de esas se divide y genera dos. Y así por diante. A cada hora, elas sofrem uma divisão celular e geram duas filhas, tá? Então, o livro faz um gráfico do que aconteceria e chega à conclusão de que a população de bactérias segue uma lei exponencial. Tá? Vou deixar para vocês lerem no livro, isso com cuidado, que a população de bactérias é a população inicial por 2 elevado a t, onde t é o tempo em horas. Seria este gráfico aqui. Tá? No caso do livro, a população de bactérias em t horas era 1000, si inicialmente tinha 1000 bactérias por 2 elevado a t. Tá? Mas observem que aqui, por exemplo, vamos ter que por aqui vai estar, esqueça aqui. Vamos trazarlo por aquí. Entonces, eso va a significar que por aquí vamos a tener un número, digamos, 90 horas.
e em 90 horas a população está em 5 por 10 a 9, tá? 5 por 10 a 9 é 5 por 10 a 3 por 10 a 6, tá? Isso é 5.000 milhões. Ou seja, se a população de bactérias segue uma lei, a cada hora se duplica, que acabaría con esta forma, acabaríamos en una ley como esta para el crecimiento de las bacterias. En 90 horas teníamos 5.000 millones de bacterias. ¿Tá? Y probablemente 90 horas son menos de 4 días. 90 horas son menos que 4 días. Eso teria, en un mês, teria a Terra coberta de bactérias. Tá? Porque o crescimento da função exponencial é muito, muito rápido. Como já falei. Então, vou deixar para vocês lerem no texto esta questão. Bom, então, a moral desta história é que a função exponencial cresce muito rápido, tá? No caso em que ela cresce, porque quando ela é 2 elevado a t, mas a função exponencial também pode decrescer, como vimos, se a base for menor que 1, tá? Como 1/4 elevado a x. Ela, nesse caso, ela decresce e vai para zero muito, muito rápido também. Então, veremos, em algum momento, veremos, por exemplo, decaimento exponencial de sustancias radioactivas. A sustancia radioactiva decai muito rápido para zero exponencialmente. Bom, vamos introduzir o número E. Tá? Então, E é um número. Esse foi um número introduzido pelo matemático Leonard, acho que se lê Euler. Ele era um matemático do que seria hoje a Suíça. Esse aqui foi um dos maiores matemáticos da história, Leonard Euler. Ele produziu uma biblioteca de livros escritos por ele, e sendo que ele ficou cego os últimos 17 anos da vida dele, ele ficou cego, mesmo assim continuava. Ele tinha uma pessoa que escrevia os livros para ele, e ele fazia os livros de cabeça e fazia as contas na cabeça, tinha uma super memória. Leonard Euler, um dos maiores matemáticos de Leonard Euler, provavelmente do século XVIII, 1700, alguma coisa. Bom, então, o número E, como se define? Então, vamos ver que o número E vai ser definido neste momento por uma propriedade que vai ser a seguinte. Se eu tomo a função 2 elevado a x, en este ponto, em 0, olho a inclinação da reta tangente, como vimos nas aulas sobre a equação da linha reta. En este ponto aqui, este ponto, 2 elevado a 0 a 1. En ese ponto, olho a inclinação da reta tangente e me dá 0,07, tá? Isso significa que se eu avanço 1 aqui, a função sobe 0,07, tá? Se a inclinação é menor que 1, ela sobe em uma unidade, ela cresceu menos que 1. Agora, se eu considero f de x igual a 3 elevado a x e olho a inclinação neste ponto, então, em uma unidade vai subir um pouco mais do que 1. Em uma unidade aqui, vamos subir 1,1. Então, isso me indica que existe um número que está entre 2 e 3, onde a inclinação da reta tangente neste ponto vai ser exatamente igual a 1. Um número que está entre 2 e 3, porque 2 elevado a x tem inclinação menor que 1. E 3 elevado a x tem inclinação maior que 1 neste ponto, a reta tangente. Ainda não especificamos que é a reta tangente, mas vamos por uma reta que toca em um único ponto aí. As demais retas que passam por este ponto são secantes, elas não vão conseguir tocar em um único ponto. Aí estamos, vamos fazê-lo aqui. Então, outra reta que passe por esse ponto vai ser uma coisa que assim.
Perdão, aqui está mal. Então, vamos a pasar por este ponto. Essa outra reta vai ser secante porque ela vai cortar o gráfico em dois pontos. Tá? Mas a definição da reta tangente vai ser feita mais à frente na parte de derivada neste curso. Mas aqui vamos falar intuitivamente da reta tangente, a reta que nesse ponto, nesse caso é a reta que toca em um único ponto. Qualquer outra reta que você trace por este ponto, que não seja esta, vai tocar em dois pontos o gráfico. Bom, voltando ao ponto, deve existir um número entre 2 e 3, onde a inclinação da reta tangente seja exatamente 1. Tá? A inclinação da reta tangente seja exatamente 1. Então, aqui vamos ter que se você avança uma unidade, você sobe uma unidade. Exatamente. A inclinação é 1. E esse número foi descoberto pelo Leonard Euler, é um número irracional. Ou seja, que esta expressão decimal é infinita. Tá? E aproximadamente 2,71. E por uma razão que só ficará clara muito depois, neste curso, esse número é adotado como a base natural da função exponencial. Tá? Então, a função exponencial sempre vai ser 2 elevado a x. Tá? E eu só vou ter aproximações das coisas, porque eu vou ter, por exemplo, f de 2. Quanto é f de 2? Perdão, e elevado a x. É um número, tá? Então, e elevado ao quadrado. Isto é aproximadamente 2,71 elevado ao quadrado. Tá? Então, só vou ter aproximações dos valores da função. Mas, por uma razão prática, que agora não temos como explicar, essa é a base natural. Tá? Então, daí, qual é a moral? A moral é que é um número, não é uma letra. Se falava que Euler usou a letra E porque era a primeira letra do seu sobrenome, mas na verdade parece que foi outra razão pela qual ele usou a letra E para esse número. Mas, então, é um número irracional como π. Tá? Ele tem uma relevância, ele aparece em muitos contextos e Euler foi o primeiro que introduziu esse número e essa função exponencial, que depois virou uma questão, ela aparece muito, é muito usada em diversos contextos. Bom, então, a mesma coisa para E, então, este é o gráfico da exponencial, E elevado a x, E elevado a menos x seria a mesma coisa que a função 1 sobre E elevado a x. Como E é maior que 1, isto é menor que 1 e o gráfico fica assim. Tá? A base seria menor que 1. E aqui esta outra. Então, podemos fazer certas transformações. Por exemplo, esta aqui, podemos multiplicá-la por 1/2. Al multiplicá-la por 1/2, ela abaixa um pouco, ela vai terminar passando aqui em 1/2. Tá? Este, por exemplo, seria a função multiplicou por 1/2 elevado a menos x e depois restou 1. Então ela cai. Tá? Como restou 1, ela de este gráfico aqui, se eu resto 1 em este gráfico, ela vai descer e vai fazer este gráfico aqui. Isto é parte da seção 1.3 do livro, no qual ela, a partir de certas funções, cria outras usando transformações, como essas transformações, somando ou multiplicando por coisas. Tá? Este seria o gráfico dessa função. Bom, então isto encerra a parte exponencial. Voltaremos a falar muitas vezes sobre a exponencial. Tá? Mas então é bom se familiarizar com estes gráficos e com esse número E. Então vamos continuar na próxima aula.